本門八本書見上行書伝本人下手の南無妙法蓮華経ご教科に妙法の宝の山の宝こそただ信心の手に握るなれ妙法の宝の山のがこそただ信心の手に握るなれJustamente por ser o tesouro da montanha do tesouro do Dharma, só pode ser agarrado com as mãos da própria fé. Justamente por ser o tesouro da montanha do tesouro do Dharma, só pode ser agarrado com as mãos da própria fé. Este é um verso do grande mestre Nissen Shonin, que nos ensina que o Buda e os nossos mestres nos transmitiram, nos legaram um grande tesouro. O budismo, ele nos dá o tesouro que tem um nome, que é sabedoria e compaixão. Através desse tesouro, a gente procura conduzir bem a nossa vida, e a gente procura ter compaixão, solidariedade, para que a gente possa ter felicidade na vida de todas as pessoas deste mundo. E os nossos mestres dizem que, por exemplo, esse tesouro da sabedoria não é ter conhecimento, ser sabido, ser inteligente e saber das coisas. A sabedoria, no caso do budismo, ela é chamado fé. A fé é essa sabedoria. É saber conduzir com segurança e no caminho correto a nossa própria vida. Então, esse é o tesouro que o budismo nos deixou. Muitas vezes a gente pratica a religião ou pratica até a nossa fé para poder obter coisas boas, bênçãos, milagres dos Budas, das divindades, e ficamos esperando com que hajam intervenções ou bênçãos divinas. O Buda, ele diz que sim, existem forças sagradas, divinas, que dão toda a bênção e proteção à nossa vida. Mas o que o Buda, ele ressaltou principalmente é que até essa proteção e essas bênçãos, na verdade, não dependem tanto assim das divindades. Elas dependem, na verdade, de nós mesmos. Tudo depende daquilo que nós plantamos, o que nós fazemos. As próprias bênçãos e proteção das divindades são frutos, principalmente disto. É através das nossas virtudes que receberemos também essas bênçãos e proteção. Então a própria fé diz relação sim às divindades, os Budas, mas na verdade o que o Buda ressaltou sempre em seus ensinamentos é que na verdade isso diz mais respeito a nós mesmos e a nossa própria prática e as nossas virtudes. Dentro do verso de hoje, o mestre Nissen Shonin, ele fala a palavra tesouro, várias vezes, para ressaltar exatamente que pela fé nós conseguimos ter esses tesouros na nossa vida. Mas no verso de hoje ele falou a montanha do tesouro. Essa palavra ele extraiu do nosso ensinamento do Sutra Lotus, porque dentro do Sutra Lotus o Buda fala que quando a gente tem as virtudes do Dharma Sagrado, do Namo Myoho Renge Kyo, na verdade o Sutra Lotus possui uma montanha de virtudes. É muita virtude, são muito grandes. E o Sutra Lotus, na verdade, ele fala que as virtudes são infinitas.
as virtudes são incontáveis quando a gente pratica a fé. E o mestre Nissen Shonin traduziu para a gente como a montanha do tesouro. Quando a gente fala de tesouro, muitas pessoas imaginam que sejam aquelas riquezas, os bens, né, as farturas materiais. Mas na verdade o que o Buda disse é que esses tesouros que todos podem receber pela fé, na verdade são os tesouros que nós recebemos diante dos tantos sofrimentos que a gente tem que encontrar na vida. A velhice, a doença, a morte, ter que se afastar de quem se ama, ter que conviver com pessoas que a gente não se dá bem, impermanência e tantas outras coisas que nós temos que lidar durante a jornada da nossa vida. Então, esses tesouros que o Buda fala, são na verdade vários tesouros que a gente tem. Por exemplo, encontrar pessoas maravilhosas nessa vida é um grande tesouro. Poder conviver com essas pessoas é um grande tesouro. Poder ter bênçãos na nossa saúde, no nosso espírito, né, psicologicamente. Ter um renascimento afortunado numa família afortunada. Poder ter coragem para encarar as dificuldades da vida. Então a gente vê que são muitos os tesouros. É isso que o Buda quis dizer. Pelas virtudes, pela prática da fé, do Namu-myoho Renge Kyo, são incontáveis. São muitas as bênçãos e tesouros que a gente consegue ter. E não é apenas isso. Quando fala que é uma montanha de tesouros, que abençoa tantas coisas que nós temos, incontáveis coisas que temos na vida, o Buda quer dizer que os tesouros também são infinitos, né? É uma montanha, é infinito. Porque a vida não acaba em 2025. Nós vamos ter 2026, 27, 2028, 29, 2030, 31, 32 e assim por diante. Nós precisamos das bênçãos em 2025, mas isso nunca vai terminar. Precisamos hoje, assim como precisamos ontem, assim como vamos precisar no amanhã e na verdade sempre. Então o Buda, através do Dharma sagrado que ele transmitiu, ele disse que aquele que tiver as virtudes e praticar e plantar e semear as virtudes, vai ter sim uma montanha de tesouros, incontáveis para tudo aquilo que ela necessita, e infinitos, hoje, amanhã e sempre quando precisar dessas bênçãos. Por isso nós aqui oramos sempre, né? Oramos e oramos e oramos o Namu-myoho Renge Kyo, para sermos sempre guiados e conduzidos nessas jornadas da vida, e sempre ter o tesouro da fé em nosso coração. Por isso vamos, como diz o próprio mestre Nissen Shonin no verso de hoje, né? É a própria fé que vai fazer com que a gente tenha esses tesouros, né? E a própria fé é esse tesouro maior na nossa vida. Tem uma citação do grande mestre Nissen Shonin que ele nos ensina da seguinte maneira: Goshinani, os tesouros da fé e as suas virtudes, adorne o seu coração com eles. Repetindo, os tesouros da fé e as suas virtudes, adorne o seu coração com eles. E assim foi dito. Então, dentre os inúmeros sofrimentos inevitáveis da nossa vida, vamos conduzir e equilibrar nossa vida com a força do Dharma sagrado, que, como diz o mestre Nissen Shonin e o Buda dentro dos Sutra Lotus, eles são imensos e inúmeros, podendo ser comparado com uma verdadeira montanha do tesouro. É isso que transmite este verso do grande mestre Nissen Shonin. Yueni Gokyo ni Myoho no Takara no yama no takara koso tada shinjin no te ni nigiru nare
妙法の宝の山の宝こそ、ただ信心の手に握るなれ。Justamente por ser o tesouro da montanha do tesouro do Dharma, só pode ser agarrado com as mãos da própria fé. Justamente por ser o tesouro da montanha do tesouro do Dharma, só pode ser agarrado com as mãos da própria fé. Hommo happon shoken yogyo shoden hom ninge shuno namu myoho renge kyo namu myoho renge kyo. Myoho renge kyo namu myoho